Meditações de Marco Aurélio. Audiobooks Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se você gosta dos nossos audiolivros, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Para uma imersão superior, utilize fones de ouvido. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Room Noise. Livro 7. O que é o mal? É o que viste com frequência. Cada vez que ele acontecer, lembra que já viste isso antes. Busca acima e abaixo e encontrarás isso em toda parte. Entre os acontecimentos que fizeram história em qualquer época, entre as muitas coisas das nossas cidades e dos nossos lares, nada é novo, tudo é familiar. Como os grandes princípios da vida podem morrer se as impressões que a eles correspondem não se extinguem, tais impressões ainda podem ser reanimadas. Sempre posso ter uma opinião própria sobre uma coisa ou outra, e por que inquietar-me se é assim? O que é exterior à minha mente não gera consequências para ela. Aprende isso e estarás com a razão. Sempre poderás renovar tua vida. Olha novamente para as coisas como já olhaste uma vez, e tua vida será renovada mais uma vez. Teu interesse fútil por espetáculos, peças, rebanhos, tuas pequenas lutas, são como ossos jogados aos cães para acalmá-los, como iscas arremessadas aos peixes, a labuta extenuante das formigas e os fardos que carregam. São como a corrida dos ratos assustados ou as marionetes manipuladas por fios. Então, é teu dever, em meio a tudo isso, manter-te firme, gentil e humilde, compreendendo que o valor de um homem é apenas o valor do que ele busca. Nos diálogos, devemos prestar muita atenção ao que é dito e em qualquer empreendimento, devemos ficar atentos ao que é feito. Neste caso, avalia imediatamente o objetivo avistado e, no primeiro, observa o significado implícito. Minha compreensão é suficiente ou não para tal empreitada? Se for suficiente, eu a utilizarei para o trabalho como o instrumento a mim conferido pela natureza. Se não for suficiente, cederei lugar a alguém mais preparado para a função. Ou, caso não seja uma opção adequada, farei o melhor que puder
solicitando auxílio daqueles que, conduzindo meus pensamentos, possam realizar algo de qualidade e utilidade para o bem comum. Tudo o que eu fizer, seja sozinho, seja com a ajuda de outros, deve ter como objetivo somente o que for adequado e útil para o bem comum. Quantos uma vez foram célebres e caem no esquecimento? E quantos deles estão mortos? Não te envergonhes por pedir ajuda. Deves fazer a tua parte como faz um soldado no muro. Se fores manco e não puderes escalar os muros sozinho, mas se puderes fazê-lo com a ajuda de alguém, qual seria o problema? Não te preocupes com o futuro. Chegarás a ele, se necessário for, com a mesma habilidade de raciocinar que tens hoje. Todas as coisas estão entrelaçadas por um elo sagrado. Raras são aquelas desconhecidas entre si. Estão todas agrupadas e ligadas para formar o mesmo todo ordenado. O universo, que contém todas as coisas, é um só. A divindade flui através de todas as coisas, é única, e a lei, a razão, comum a todas as criaturas inteligentes. A verdade também é uma só, e existe apenas um tipo de perfeição possível para todos os seres da mesma natureza e que partilham o mesmo poder racional. Tudo o que é material logo é engolido pela matéria do todo, e cada causa ativa é direcionada para a razão universal. A memória de todas as coisas é rapidamente enterrada na eternidade. Seguindo o raciocínio lógico, agir de acordo com a natureza é agir segundo a razão. Sê correto naturalmente, ou após teres te corrigido. Numa unidade orgânica, os membros do corpo atuam da mesma maneira, como seres racionais, atravessando existências independentes, já que são moldados para executarem uma operação única. Tal pensamento te alcançará se disseres com intensidade a ti mesmo: sou integrante do poderoso organismo criado para os seres racionais. Se, no lugar de um membro, disseres que és apenas uma parte, não terás alcançado o verdadeiro amor pela humanidade. Se buscas o benefício apenas como um dever, não praticas o bem como a ti mesmo. Do mundo exterior, deixa que afete quaisquer partes tuas que estejam à mercê de tal sentimento. Deixa reclamar a parte que sofre. Quanto a mim, se não admitir que o acaso seja do mal, permanecerei ileso. Não o admitir como tal, certamente está em meu poder. Independentemente de as pessoas dizerem e fazerem o que quiserem, devo ser um bom ser humano, como o ouro, as esmeraldas ou a púrpura dissessem continuamente: deixa os homens fazer ou dizer o que quiserem.
Serei sempre uma esmeralda e conservarei meu brilho. A alma que te guia não sofre vexame. Por exemplo, ela não desperta seus próprios temores ou desejos. Se um terceiro for capaz de despertar-lhe dor ou terror, deixa-o fazê-lo. Por suas próprias impressões, a alma não será conduzida a tais emoções. Deixa o corpo agir por si mesmo, se puder, para que não sofra ou se queixe ao sofrer. A alma, veículo pelo qual experimentamos a dor e a mágoa e por onde, de fato, recebemos quaisquer impressões a esse respeito, não admitirá tal sofrimento. Tu não podes forçá-la a tal opinião. A parte dominante é, em si, independente, a não ser que crie algum tipo de dependência. Da mesma maneira, ela estará livre de quaisquer perturbações e impedimentos, se ela própria não se perturbar ou impedir. Ser feliz é ter um bom espírito ou uma boa mente. O que fazes neste caso? Imaginação? Parte para o lugar de onde vieste. Não preciso de ti. Disseste que vieste segundo teu antigo costume. Não estou irritado contigo. Apenas parte. Tens medo da mudança? O que pode acontecer sem ela? O que pode ser mais agradável ou adequado à natureza do universo? Podes aquecer teu banho sem que a madeira se transforme? Podes ser alimentado sem que o alimento sofra alguma modificação? Qualquer coisa útil pode ser executada sem mudanças? Não vês, então, que tal mudança que se processa em ti também acontece, necessariamente, com a natureza do universo? Pela substância do universo, como se fosse uma torrente, passam todos os corpos. Todos têm a mesma natureza, parceiros no todo, como nossos inúmeros integrantes são parceiros entre si. Quantos Crísipos, Sócrates e Epictetos o passar do tempo engoliu? Lembra-te disso a respeito de cada ser humano, em todas as ocasiões. Uma só coisa me preocupa: que eu nada faça que agrade à natureza humana, que eu faça algo que ela não queira ou ainda nada que ela deseje. Logo esquecerás tudo e tudo terá te esquecido. É típico do ser humano amar até mesmo aqueles que transgridem as normas. Alcançarás tal amor se compreenderes que até os pecadores são teus iguais e que eles pecam por ignorância e contra a sua vontade. Lembra-te de que, em breve, vocês morrerão. Lembra-te, antes de qualquer coisa, de que eles não te prejudicaram, já que não tornaram tua alma pior do que era antes. Assim como a cera, a natureza governante da substância universal agora molda um cavalo, desmancha-o novamente, transformando sua matéria numa árvore, depois em um homem e mais uma vez em algo diferente.
Cada uma dessas formas perdura apenas por pouco tempo. Mesmo assim, nada há de temível na destruição da arca, assim como em sua formação. Um olhar raivoso é completamente contrário à natureza. Quando a fisionomia se deforma com frequência, sua beleza finda e, no fim, é para sempre extinta, sem possibilidade de ser reavivada. Com base nisso, busca entender que é contrário à lógica. E, se o sentido de erro moral também se extinguir, por que viver? Em um pequeno espaço, a natureza, governante suprema e universal, modificará todas as coisas e fará outras usando sua substância, de maneira que o universo esteja em eterna renovação. Quando alguém te ofender, reflete imediatamente de que maneira essa pessoa falhou em suas concepções de bem e mal. Assim que perceberes onde está a falha, terás pena dela e não te sentirás surpreso ou aborrecido. Na verdade, talvez consideres o bem erroneamente, da mesma maneira que ela. Teu dever, portanto, é perdoar. E, se descontinuares tais ideias falsas sobre o bem e o mal, perceberás que é mais fácil que tu sejas indulgente com aquele que ainda está enganado. Não consideres o que te falta tanto quanto o que já tens. Escolhe o que de melhor tiveres e percebe o quanto desejarias tal coisa caso ela não fosse tua. Mas sê vigilante para não te comprazeres muito com ela. Assim, se ela te faltar, não ficarás aflito. Recolhe-te para dentro de ti mesmo. O poder racional que te governa naturalmente encontrará contentamento consigo próprio ao atuar com justiça e ao sentir a calma que tal ação traz. Apaga a imaginação. Controla os impulsos brutais das paixões. Restringe tuas energias ao tempo presente. Observa com clareza tudo o que acontece a ti ou a outra pessoa. Divide e analisa todos os objetos em causa e matéria. Pensa na tua última hora. Deixa o pecado de outrem ficar onde está a culpa. Concentra-te no que é dito. Mergulha em todos os acontecimentos e suas causas. Regozija-te com a simplicidade, a modéstia e a indiferença em relação a tudo o que está entre o bem e o mal. Ama a humanidade e obedece a Deus. Alguém diz que todas as coisas seguem na lei e na ordem. Porém, e se nada houver além dos átomos? Mesmo que assim seja, basta lembrar-te de que todas as coisas, salvo pouquíssimas exceções, são influenciadas pela lei. Sobre a morte. Se o universo for a confluência de átomos, a morte representa sua dispersão. Se for tão somente uma unidade dotada de ordem, a morte então será a extinção ou a mutação para outro estado. Sobre a dor. A dor que não pode ser suportada nos traz a libertação. A dor duradoura é suportável. A mente pode abstrair-se do corpo e a alma não é afetada. Quanto às partes afetadas pela dor,
deixa-as, se puderem, protestar. Sobre a glória. Pensa sobre a compreensão humana, sobre o que ela evita e o que busca. Assim como os montes de areia são arremessados uns sobre os outros, e os de cima enterram e escondem os de baixo, na vida o que ocorre antes logo é enterrado pelo que vem depois. Sobre Platão. Pode a vida parecer importante para o homem de verdadeira grandeza de pensamentos, que contempla o tempo e a existência como unidades? Impossível, responde o outro. Então, ele tampouco considera a morte terrível? Não, de fato. Sobre Antístenes. Cabe ao rei fazer o bem e, ainda assim, receber censuras. É vergonhoso que o semblante deva obedecer à mente, comportar-se como a mente ordenar, ao passo que a mente não pode comportar-se como deseja. É vã a irritação com tudo o que é externo, já que as coisas de fora desconsideram tal sentimento. Dá alegria para nós e para os deuses imortais. A vida é como uma colheita que devemos ceifar. Algumas espigas caem e outras, não colhidas, ali ficam. Se eu e meus filhos somos negligenciados pelos deuses, um bom motivo deve haver. Caminho lado a lado com a ordem e a justiça. Não te lastimes nem te agites com eles. Sobre Platão, eu lhe daria esta resposta justa. Estás enganado, amigo, ao acreditar que um homem de qualquer valor deveria contar as suas chances de viver e morrer. Não seria correto que em tudo o que fizesse, ele procurasse apenas saber se está agindo justa ou injustamente, se está fazendo a parte que lhe cabe como um homem bom ou mau? Ele diz novamente: de fato, atenienses, a questão permanece. Onde quer que uma pessoa tenha escolhido uma posição, considerando-a mais adequada para si, ou onde quer que ela esteja por ordem de seu comandante, creio que ali deva ficar de qualquer maneira, não levando em conta a morte ou qualquer outro mal ou desonra. Novamente, reflete, amigo, se o verdadeiramente nobre e bom não é algo bem distante de salvar e ser salvo. O verdadeiro homem, de fato, não deveria pautar seus dias em viver alguns anos, nem fazer disso o fim de seu desejo. Ele deveria, sim, empenhar sua matéria de acordo com a vontade de Deus, concordando com o que costumam dizer todas as mulheres. Nenhum homem pode escapar de seu destino. E avaliando, além disso, a melhor maneira de passar sua vida restante. Contempla os caminhos das estrelas, já que teus movimentos deveriam acompanhá-los. Também pensa sempre nas mudanças dos elementos, de um para o outro. Tais reflexões promovem uma limpeza da sujeira desta vida terrena. Boa reflexão de Platão. Quando fazemos discursos sobre os seres humanos, devemos olhar para baixo como se estivéssemos em um local mais alto. Vale para multidões, exércitos,
casamentos, despedidas, nascimentos e mortes, tumultos dos tribunais, locais desertos da terra, espetáculos variados de nações selvagens, banquetes e lamentações, comércios, misturas de todas as coisas e a ordem que nasce de sua contrariedade. Avalia o passado e as revoluções de tantos impérios. Assim irás antever o futuro. Ele será o mesmo em todas as coisas, e os eventos não podem modificar o ritmo com que hoje se movimentam. Por isso, é a mesma coisa olhar para a vida humana durante 40 anos ou muitos mais. O que mais há para se ver? Para a terra volta tudo o que da terra brotou, mas o que possui semente celestial vai para o céu. É a separação de um grupo de átomos ou a dispersão similar dos elementos imutáveis. Pela comida, bebida, fascinação e artes mágicas, o curso da morte queriam desviar e, assim, escapar. À tempestade que vem de Deus precisamos resistir, labutando, mas não resmungando. Ele é melhor lutador que tu, mas não é mais imbuído de espírito público, modesto ou mais bem preparado para os acidentes do destino, nem mais gentil em relação às falhas de seus vizinhos. Onde quer que possamos agir de acordo com a razão comum aos deuses e aos homens, nada teremos a temer. Onde pudermos nos servir de atividades prósperas, que ocorrem em concordância com a constituição de nossa natureza, não precisamos nos preocupar com nenhum dano. Em todos os lugares e tempos, deves aceitar com devoção o que te acontece e agir com justiça em relação aos que te acompanham. Deves lidar com o sofrimento para compreender todas as ideias que surgirem, e ninguém pode roubar-te antes que as compreendas. Não queiras desvendar à força as almas de outrem, mas olha diretamente para o objetivo determinado pela natureza para ti. Enfraquece a natureza do universo pelos eventos externos e enfraquece tua própria natureza pela tendência da tua própria ação. Cada ser deve executar a parte para a qual foi criado. Todos os outros seres foram criados em função daqueles em meio a eles que têm inteligência, assim como todas as coisas inferiores existem em função das coisas superiores a elas. Os seres racionais foram criados uns para os outros. O mais importante princípio na natureza humana é, assim, o social. O segundo é vencer as exigências do corpo, pois é adequado para o trabalho racional que se estabeleçam limites para ambos e nunca ser subjugado pelos chamados dos sentidos ou pelos impulsos da paixão, sendo ambos de natureza animal. O intelecto exige reinar sobre eles e nunca a eles sujeitar-se. Isso é acertado, já que é equipado para comandar e fazer uso de todos os poderes inferiores. O terceiro elemento na constituição de um ser racional é o cuidado em relação à impulsividade e ao engano. Deixa a alma avançar em seu caminho com retidão,
com base em tais princípios, e ela se empossará plenamente de suas capacidades. Considera-te morto, tua vida terminada e parte do passado. Vive o que ainda te resta, segundo as leis da natureza, como um presente concedido a ti, além do que esperavas. Ama somente o que o acaso te trouxer, que chegar a ti como tua parte no grandioso movimento do destino. Afinal, o que poderia ser melhor para ti? Em cada incidente, lembra-te daqueles que passaram por algo similar. Enfureceram-se com o ocorrido, espantaram-se e reclamaram. Agora, porém, onde estão? Partiram para sempre. Por que agirias da mesma maneira? Deixa tais comoções artificiais para os homens volúveis, que mudam e passam por mudanças. Pensa em uma maneira útil de aproveitar tais eventos. Eles farão a diferença nas boas ações. Deixa que teu único esforço e desejo seja o de seres aprovado por ti mesmo em cada ação tua, e lembra-te de que os objetos materiais de tal esforço e desejo são indiferentes. Olha para dentro. É lá que mora a fonte do bem, e ela vai jorrar sempre se cavares constantemente. Mantém teu corpo firme, sem irregularidades, sejam elas nos movimentos ou nas posturas, pois quando a alma se mantém sábia e graciosa, o mesmo poder expressivo será exigido do corpo todo. Entretanto, tudo deve ser praticado sem afetação. A arte da vida é mais similar ao lutador do que ao dançarino. O primeiro precisa estar sempre pronto, com a guarda ativa, e manter-se firme contra os esforços repentinos, inesperados, de seu adversário. Considera sempre como são as pessoas cuja aprovação desejas ter e como deve ser o caráter de suas almas. Assim, não as acusarás caso cometam erros involuntários, nem necessitarás de suas aprovações quando analisares suas opiniões e desejos. Platão diz: cada alma separa-se involuntariamente da verdade. Podes dizer o mesmo sobre justiça, temperança, bondade e todas as virtudes. É essencial manter isso em mente, já que, se o fizeres, serás mais benevolente com todos. Diante de toda dor, lembra-te de que nela não há infâmia, de que ela não é capaz de atingir a alma que te guia, tampouco destruir a alma com o raciocínio ou com um poder social. Epicuro afirma que quase toda dor é de ajuda e que a dor não será insuportável ou eterna se te lembrares dos seus limites estreitos e não permitires que tua imaginação atue. Lembra-te também de que nos preocupamos, embora não sejamos conscientes disso, com as inúmeras coisas que têm natureza iguais às da dor, como torpor, calor excessivo, falta de apetite. Se qualquer um desses incômodos te afligir, diz a ti mesmo que estás te entregando à dor. Cuidado sobre o que não sentes em relação aos menos humanos, como eles sentem em relação aos seus colegas.
como concluímos que Telauges não era mais sábio que Sócrates? Não basta Sócrates ter morrido com mais glória ou discutido com mais veemência com os sofistas, ter suportado com mais resistência uma noite fria, quando recebeu a ordem de prender os inocentes salamianos, ter decidido que seria mais nobre desobedecer, ou por qualquer ar imponente que assumiu em público, no qual ele se recusava, muito justamente, a acreditar. Porém, supondo que tudo isso seja verdadeiro, ao refletirmos sobre Sócrates, devemos nos perguntar que tipo de alma ele possuía. Poderia ele encontrar alegria agindo justamente com os homens e piedosamente com os deuses, sem deixar-se provocar pelos vícios de outrem, nem adulá-los em sua ignorância, sem considerar estranho o que o governante do universo apontasse, não considerar nada intolerável e nunca entregar sua alma aos desejos carnais. A natureza não fundiu a alma ao corpo sem a possibilidade de reparar seus elos e executar independentemente sua própria missão. É possível ser um Deus em meio aos homens e ainda ser considerado estranho por ambos. Lembra-te sempre de que a felicidade da vida encontra-se nas pequenas coisas. E, embora tu te desesperes quanto a seres brilhante em lógica ou ciência, não te precisas desesperar para seres um homem livre, modesto e altruísta, temente a Deus. Está em tuas mãos viver acima de qualquer violência e com pensamentos tranquilos, mesmo quando todos forem contra ti, mesmo que as feras ataquem de maneira voraz os membros desta massa de carne que cresceu quando cresceste. Em meio a tudo isso, que barreira existe para impedir tua mente de manter a calma, de, ao testemunhar o que acontecer ao redor de ti, julgar-te de acordo com a verdade e de estares pronto para utilizar o que estiver no teu caminho? Que, no seu poder de julgar, ele diga ao destino: eis tua verdadeira natureza, quanto a isto ou aquilo, embora pareças diferente aos olhos dos homens. O uso pode dizer à circunstância: eu estava procurando por ti. Para mim, tudo o que existe é matéria para a virtude racional e social. Em resumo, para a arte que é adequada tanto para o homem quanto para Deus. Tudo o que acontece é adequado e familiar para os desígnios do homem e de Deus. Nada é novo ou intratável. Tudo é muito bem conhecido e adequado para que se atue sobre ele. Perfeição moral é passar cada dia como se fosse o último, sem excitação, preguiça ou hipocrisia. Os deuses, imortais que são, não ficam atormentados pelo fato de, por toda a eternidade, terem que lidar com a maldade e inúmeros pecadores. Eles até doam generosamente todo tipo de amor e cuidado. Mas tu, que terminarás tua vida, podes realmente dizer que não suportas mais, embora sejas um pecador? É ridículo não fugires do vício que mora em ti, já que tens o poder de fazê-lo. Queres, porém, fugir do vício de outrem,
o que é impossível para ti. O que quer que as faculdades racional e social considerem inadequado para fins racionais ou morais, consideram justamente como inferior para si. Quando tiveres praticado uma boa ação, outro será beneficiado. Como tolos, por que precisam de um terceiro elemento, uma reputação como benevolentes ou um retorno? Nenhum homem se cansa do que o beneficia, e o seu ganho está em agir segundo a natureza. Portanto, não te aborreças pelo fato de ganhares ao dar ganho a outrem. A natureza trabalhou para criar um universo ordenado. Ou tudo o que existe segue uma lei de consequências e conexões necessárias, ou devemos reconhecer que existe menos racionalidade nas coisas com mais excelência e que parecem ser os objetos mais especiais para os impulsos da mente universal. Se tu te lembrares disso, alcançarás calma em inúmeras situações. Fim do 7º livro. Meditações de Marco Aurélio. Audiobook